Galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai continuar esse assunto referente à equação do primeiro grau, certo? Só que agora a gente vai contextualizar um pouco mais, a gente vai colocar historinhas no meio dessa equação, ou como eu gosto de falar, a gente vai enfeitar o pavão, certo? O que significa isso? Significa que a nossa equação ela vai continuar existindo da mesma forma, com aquela incógnita x, com o sinalzinho de igual, com o primeiro e segundo membro, só que ela vai vir na forma de uma historinha, os famosos probleminhas de equação do primeiro grau. Mas Fabrício, como é que eu resolvo esses probleminhas de equação do primeiro grau? Não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nada muito complicado. A questão aqui é pura e simplesmente de interpretação. Se você souber interpretar, ou melhor, se você souber ler, se você tiver tranquilidade para ler cada um dos probleminhas, se você identificar o que cada problema quer de você, você consegue resolver até com certa facilidade, tá bom? Então vamos aos probleminhas. Vamos começar com um bem simples aqui, gente, um bem tranquilo, que é o referente à equação do primeiro grau. Então tá escrito aí, ó. O triplo de um número somado a 3 é igual a 18. Que número é esse? Como é que eu resolvo isso, Fabrício? Bom, tem algumas palavrinhas matemáticas que a gente precisa começar a se habituar a elas. A gente já deve ser habituado, porque a gente já escuta ela desde quando a gente entrou na escola, que é triplo, dobro, metade, terça parte, coisas do tipo. Ok? Mas antes de qualquer coisa, antes de prestar atenção nessas palavrinhas, vamos tentar entender o que o problema quer de você. O problema está perguntando sobre um número. Então, esse número que o problema está perguntando, você vai chamar de incógnita. Ok? Então, esse número é a sua incógnita. Eu coloquei de vermelho aí, x, o número desconhecido. É justamente quem eu estou procurando. Lá em cima está dizendo o triplo de um número. Lá em cima está dizendo o triplo de um número. Quando eu falo triplo de um número, eu falo necessariamente 3 vezes alguma coisa. Eu não sei que número é esse. Se eu não sei que número é esse, é um número desconhecido que eu chamo de x, ok? Então, tenho 3 vezes x, certo? O triplo de um número passa por esse ponto. O triplo de um número somado. Somado é sinalzinho de mais, ó. Eu já tenho 3x somado a 3, ou seja, o triplo de um número somado a 3, reparou? Virou o primeiro membro. É igual, o que será que significa a palavra igual, hein? A gente já sabe. É igual a 18. Que número é esse? Virou uma equação do primeiro grau, e equação do primeiro grau a gente já sabe resolver. É letra para um lado, é número para o outro. O 3 está positivo do lado direito, passa para o lado esquerdo trocando de sinal. Fico com 3x igual a 18 menos 3. 18 menos 3 dá 15. Esse 3 aqui, tá vendo? Ó, ele está multiplicando. Ele vai passar para o lado de lá, dividindo. Ficou com 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Resposta final. O que significa? Significa que o número desconhecido é 5. Ok? Questão número 2. A questão número 2 fala da metade de um número somado a 7. Tem umas palavrinhas aí que a gente precisa prestar atenção. Eu tentei colocar aqui embaixo bem evidenciado de vermelho. Se você observar, tanto na questão número 1 quanto na 2, na 3 também isso vai acontecer, eu coloquei alguns tópicos de vermelho ali, bem evidenciado. Por quê? Porque são coisas que a gente precisa prestar atenção. São detalhes que aparecem no texto que fazem a diferença na hora de resolver a nossa equação do primeiro grau. Ok? Então está escrito lá, a metade de um número somado a 7 é igual ao quíntuplo da sua terça parte. Que número é esse? Existe um número desconhecido, certo? O número desconhecido, a gente está chamando ele de x, certo? Então vamos lá. A metade de um número, metade. Metade é quando eu divido em duas partes. Por isso eu coloquei aqui, ó, metade do número é x sobre 2, ok? Somado a 7, x sobre 2 mais 7 é igual, sinalzinho de igual, ao quíntuplo. Quíntuplo é 5 vezes alguma coisa. Esta coisa eu não sei o que é. Está dizendo ali, ao quíntuplo da sua terça parte. A terça parte é a terça parte do número em questão, ok?
Então, o quíntuplo da terça parte é 5 vezes a terça parte de um número. Quando eu afirmo terça parte, eu divido esse valor por 3. E se fosse por 4, seria a quarta parte. E se fosse por 5, seria a quinta parte, e assim por diante. Ok? Então, aqui nós temos a nossa equaçãozinha, x sobre 2 mais 7 igual a 5 vezes x sobre 3. 5 vezes x sobre 3, meus amores, é a mesma coisa? Acabou o espaço ali, né? É a mesma coisa que 5x terços, ok? Eu não preciso colocar separado, não preciso colocar a fração e o número separado. Pode colocar tudo numa coisa só, certo? Ali eu coloquei separado para a gente poder ver um jeito que pode aparecer, mas também pode aparecer dessa forma aqui, ó, 5x sobre 3. Show? Vamos lá, continuando. Pois bem, como é que eu faço quando eu tenho um denominador na minha equação do primeiro grau, como acontece nessa primeira linha aí? Quando aparece o denominador, o meu passo é calcular o chamado MMC entre os denominadores e tornar todos os denominadores iguais. Para que eu faço isso? Porque quando os denominadores são iguais, significa que eu elimino eles. Eu só preciso me preocupar com os numeradores. Então, igualei os meus denominadores através do MMC, dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima, e aí a gente resolve de forma simples e rápida, ok? Posso eliminar os meus denominadores, fico só com os numeradores. 3x mais 42 igual a 10, letra para um lado, número para o outro, e tal, x é igual a 6, o número desconhecido é igual a 6. Estou passando batido assim nessas questões de equação da resolução de equação, porque a gente já vem falando disso em aulas anteriores, não é, gente? Ok? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos lá, para a próxima. Questão número 3. A soma entre dois números pares consecutivos é igual a 22. Caraca, números pares consecutivos. Primeiro vamos falar sobre o que é consecutivo. Eu escrevi aqui, ó, que consecutivo é o que se segue, ou seja, um após o outro. O consecutivo do 5 é o 6. O consecutivo do 6 é o 7. O consecutivo do 7 é o 8, certo? Consecutivo e sucessor seria sinônimo aí, ok? Porque é o que se segue, vai embora, vai seguindo nessa sequência aí, certo? Consecutivo e sucessor são parecidos os significados, ok? Só que ali ele fala a soma entre dois números pares consecutivos. Quando ele coloca essa palavra par, aí já dá um lerezinho. Porque o consecutivo de 5 é 6, ok? O consecutivo de 6 é 7. Mas qual seria o consecutivo par de 6? É 7? Não é, é 8. Então a gente pula aqui, ó, o 7 aqui nessa questão, a gente pula ele. O consecutivo par é sempre 2 unidades a mais do número que eu tenho. Quem é o consecutivo par de 8? É 10, ué. 8 mais 2, 10. Quem é o consecutivo par, o antecessor par de 6? É 4. 6 menos 2 dá 4, ok? Então, consecutivo ou antecessor par ou sucessor par é sempre 2 unidades a mais ou 2 unidades a menos. Fabrício, se fosse ímpar, ia mudar alguma coisa? Ia mudar nada, na verdade. Ia continuar da mesma forma. Por exemplo, quem é o sucessor ímpar de 7? O sucessor é 8. O consecutivo de 7 é 8. Mas o consecutivo ímpar seria 7 mais 2. Ia dar 9. O 8 não entra nessa brincadeira porque ele não é ímpar. Certo? A gente tira ele dali. Ok? Deixa eu apagar tudo isso daí. Pois bem, ele pede o consecutivo par. Então, eu coloquei aqui, o menor número é x, o maior número é x mais 2. X é o valor que se procura e x mais 2 é o consecutivo. Então, se x é um número par, o consecutivo par de x seria x mais 2, ok? Aí a forma de resolver a gente já sabe resolver, né? Elimina o parênteses, letra para um lado, número para o outro, aquela mesma lenga-lenga que a gente está acostumado, ok? Eu já vim direto para número 6, porque no número 6 a gente já fala de um conteúdo que não foi abordado ainda nessa videoaula, ok? A 4 e a 5 são parecidas com a 1, 2 e 3, então já vim direto para 6. Na 6 está escrito, um pai de 3 filhos distribui R$100 entre seus filhos da seguinte forma. O mais velho recebe R$30 a mais que o caçula.
E o caçula recebe R$ 10 a menos que o do meio. Quanto cada filho recebe? Bom, o filho caçula recebe R$ 10 a menos que o do meio. Então a gente vai partir do filho do meio, porque o filho do meio recebe X. Se o filho do meio recebe X, o caçula vai receber o que o filho do meio recebe, menos 10. Então vamos pensar. Vamos supor que o filho do meio receba R$ 10. Quanto é que o caçula recebe? Zero. É sempre a quantidade do caçula menos a quantidade do meio menos 10. Então o nosso ponto de partida é o filho do meio. O mais velho recebe R$ 30 a mais que o caçula. Olha lá, tá vendo? Se eu sei quanto recebe o do meio, consequentemente, eu sei quanto recebe o caçula e eu posso falar do mais velho, tá bom? Então, parto do princípio dessa questãozinha de que o meu ponto de partida é o filho do meio. Eu tentei colocar aqui em cima de um jeito bem explicadinho, para vocês poderem ter bem definido quanto é o caçula, quanto é o do meio e quanto é o mais velho. Ok? Aqui, por que eu coloquei entre parênteses? Para a gente poder entender por que ficou entre parênteses. É só para a gente separar. Porque se eu coloco tudo de uma vez só, sem parênteses, você ia olhar e falar, pô, mas quem é o do meio, quem é o caçula, quem é o mais velho? Então, da esquerda para a direita, está em ordem crescente. O caçula é x menos 10, está dentro do primeiro parêntese. O do meio é x e o mais velho é x mais 20. Quando eu junto as três mesadas, vamos dizer assim, quando eu junto as três mesadas, eu tenho exatamente o total que o pai gasta. Porque eles recebem dinheiro. Então o pai precisa enfiar a mão no bolso e tirar uma nota de alguma coisa para dar para eles. E essa nota é uma nota de R$ 100, aquela azulzinha que vem com peixe atrás, eu não vejo há muito tempo. Então, essa notinha de R$ 100 é igual à soma das mesadas do filho caçula do meio mais velho, ok? Então, por isso eu tenho x menos 10 mais x mais 20 igual a 100. O modo de resolução a gente já conhece, a letra para um lado, o número para o outro, e parte para abraço, né? No caso, a gente descobre que x é igual a 30. Se x é igual a 30, o do meio recebe R$ 30 de mesada. Bom, o caçula recebe R$ 10 a menos. Então, o caçula vai receber R$ 20 de mesada. O mais velho recebe 30 a mais que o caçula. Então, o mais velho recebe 50 pila de mesada. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a videoaula de hoje. Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp. Prometo responder o mais rápido possível, certo? E é só, exercício para casa, página 123. Façam com muito carinho, com atenção. Mais uma vez, qualquer dúvida, é só chamar no WhatsApp. Valeu? Tenham todos uma excelente semana. Beijo no coração. Tchau, tchau.